Fala pessoal, meu nome é Alejandro e na casa dos meus pais sempre cabe mais um. Bom, Tem muitos quartos, tem muitos quartos. Vou lá marcar um dia. Então, meu nome é Claudete e na minha casa tinha o quarto do filho e continua lá esperando ele, para quando ele me visita, o quartinho dele tá prontinho esperando. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Vem visitar. Exato, dá aquele pulinho lá, soninho. Pode, isso aí. pode dormir o soninho lá no teu quarto que tá te esperando. Ai, assim... Eu sou a Gislaine e na minha casa não tem lugar pra mais ninguém, nem pras donas mais. Ô, louco. Já passou a real. Tudo é verdade. Agora Tudo. complicou. A irmã dormir na sala. Vou botar minha irmã dormir na sala, exatamente. Meu nome é Homero e o último cômodo que tinha livre agora tá sendo usado pelo Ícaro. Ai, que amor, o bebê. Muito bom, amigos. Estamos aqui mais uma vez ao redor dessa mesa com amigos, gravando aqui do estúdio da Igreja Adventista Central de Porto Alegre, o nosso podcast Casa de Amigos, e hoje com convidados especiais. Aqui à minha direita, na ponta esquerda, Claudete, uma das nossas professoras da Escola Sabatina, envolvida em muitos ministérios. Claudete, manda um oi pro pessoal aí. Oi, pessoal. Estamos aqui para estudar a palavra e o último episódio da Casa dos Amigos. E contamos com a presença de vocês aí nos assistindo. Muito bom. E a Claudete, ela participa de pequenos grupos. Não é mais um de pequeno né, grupo. Claudete? Nós temos elas dois... estão envolvidas. Nós duas, eu e a Gislaine, estamos envolvidas. legal. Nós temos dois pequenos grupos. Um é na casa da Loreci e o outro é na casa da Gislaine. Então já manda um abraço pro pessoal do PG de Manda um vocês. abraço pro nosso PG. No sábado agora nós vamos ter o nosso PG lá na Loreci. E depois, na próxima quarta, é na casa da Gislaine. Legal, muito bom. É isso aí. Bom que não então, param, isso é bonito. Já vamos apresentar então a Gislaine aqui à nossa direita. Gislaine, professora Gislaine. Professora. Por favor, mande um oi pro pessoal aí. Oi, tudo bom, pessoal? Pois está falando aqui a professora Gislaine, né? Professora de História, Geografia. E estamos aqui a falar sobre a Casa dos Amigos. Já vou mandar um abraço para todos vocês. Esperamos também vocês amanhã, né? O pessoal, para nosso trabalho sobre o ID. E é verdade, o convite né? pra O classe convite, estou bíblica, fazendo né? um convite que vocês não venham para, amanhã isso aqui aí. tirar suas dúvidas sobre, né? Muita gente tem muitas dúvidas sobre a Bíblia, né? Os acontecimentos, né? Então, esperamos você aqui amanhã às 19 horas, ok? Exato. Já fez o merchan, né? Então, só para bom. explicar, assim, para alguns que ainda não estão por dentro, mas já tem muita gente por dentro que está Já. acompanhando, que é toda quinta-feira nós temos às 19h30 uma classe especial, uma classe bíblica assim, ó, sensacional, que é na Mira da Verdade, que é justamente para a gente aproveitar e perguntar e trazer ali algumas ideias. Você traz as suas dúvidas e a Bíblia, ela traz as respostas. Né? né? Isso aí. Responder, né? Então, sejam todos bem-vindos a essa Amanhã. classe especial. Maravilha, o pastor Verdade. Homero aqui à minha esquerda já falou. Ele já tá aqui, mas sempre é bom, né? É bom, né? Gente, prazer estar junto, viu? Sempre um privilégio estar nessa semana. Assim, a gente tem os nossos momentos, a gente tem nossos pequenos grupos aqui na igreja, às vezes acompanha alguns pequenos grupos de jovens, então a gente tá sempre ali trazendo algumas participações. A gente curte muito esse momento de PG, esse momento de pequeno grupo. É uma coisa que tá no DNA da Igreja Adventista, mas também na minha vida. Sempre participei de pequenos grupos, grupos de oração. Eu gosto muito, muito mesmo. E você não pode deixar de participar de um, né? É Esse isso aí. momento Eu em fiquei casa. sabendo que o pessoal dos jovens também tá organizando os PGs aí, estão Sim, animados. sim, exatamente. Então fica um abraço aí pra toda a galera da UP, né? Comunidade Up, Comunidade que é aqui da Up. Igreja Central Amanhã eu de Porto estou aqui, Alegre. amanhã eu estou aqui. É isso aí. E fazendo novas amizades é muito importante né? também. Muito importante, Com gente. Olha, certeza. vale a pena vir, porque, olha, a gente aprende muita coisa. Muita É, coisa isso aí. mesmo. E agora a gente tá chegando no último episódio dessa série, que na verdade não é uma série, não tá acabando a série para você terminar o seu PG, né? Vocês podem continuar se reunindo Sim. após essa série aqui. A gente até tá pensando aí o que a gente pode fazer, né, Homero? Os Já próximos passos, mas... Mas muitos sonhos. Muitos sonhos. A gente chegando. vai ter, inclusive, uma reunião aí com os líderes de PGs para a gente dar algumas ideias, algumas propostas Eu tinha para uma continuarem ideia. tendo as Já faz atividades. bastante Né? tempo que Ela eu já tenho teve uma essa ideia, Opa, né? ideias. Professora, aqui tem A que ter Gislaine das ideias, né? ideias. Que depois que terminar os PGs, que tal reunir todos aqueles que participaram e qual foi o que aconteceu depois com eles? Testemunhas. Opinião final. Testemunhos, boa ideia.
final deles. Ah, legal, boa ideia, hein? Boa Sabe? ideia, um congresso Tirar de uma pequenos do- grupos. Congresso. Boa ideia. Para tirar o que foi que aconteceu, depois se eles gostaram, se não Os gostaram, testemunhos, o testemunho exatamente. deles Que depois. legal. É isso aí, Muito gente. bom. Sempre tem testemunhos, né, nos PGs. Vale muito a pena. Porque geralmente Não, a gente e se te vai ora, dar né? continuidade ou não também, né? No Claro. estudo, se vai ter interesse de continuar De estudando com a repente, eles gente. queiram até com o PG até na própria casa deles depois. Exatamente, uma É. multiplicação, Uma imagina. multiplicação, sim. né? É isso aí, gostei, Boa. gostei. Boa Muito ideia. bom, gente. O último tema, para mim, ele foi um tema bônus, né? Quando a gente construiu essa série, inicialmente não tinha esse tema, porque a gente estava trabalhando em cima dos encontros, né, de Jesus na casa de seus amigos aqui. Mas quando a gente veio para a segunda temporada, deu aquele insight, assim, estralou aquela ideia, a gente falou assim, cara, Jesus, ele falou de uma outra casa onde ele quer reunir os seus amigos. A casa lá onde... A Na casa do A Pai. casa do Ah, pai. Não é? Que lindo, E é a casa do Pai é uma casa muito especial. É uma casa que tem muito espaço. Tem. Eu não sei vocês, mas eu tenho memórias muito boas da casa do meu pai. É, dos meus verdade. pais, né? Então, assim, como a gente mora longe da família, todo final de ano é de lei. A gente viaja para São Paulo e vamos ficar na casa do pai. Né? E aí reúne a família, tem comida gostosa. Não sei, vocês, que lembranças vocês têm, assim, da casa de pai, né? O que vocês têm, assim, de... Sabe que ontem eu estava conversando com uma amiga e a gente estava lembrando, assim, quando a gente era criança, as histórias, assim, da gente quando criança, das comidas, dos brinquedos, né, das brincadeiras, e o quanto era saudável, era diferente de hoje, né? Os interesses da gente eram outros também, e aquele acolhimento, a família tinha hora da refeição, tinha tempo, né? Então, a gente comia coisas mais naturais, assim, o pessoal plantava, principalmente eu, que o meu avô plantava. Então, era muito bacana a gente lembrando que a gente ia de carreta, eu e meu tio. Olha só. Nós íamos no moinho buscar farinha para minha avó fazer pão. Ah, então todas essas lembranças é tão gostoso, né? E às vezes tem algumas lembranças são ativadas por cheiros, Isso, né? isso por mesmo. sabores, Aham, né? por sabores. Da casa Ai, é do tão pai, bom. da casa É da mãe, né? verdade. A gente tá falando da casa do pai pela casa da mãe, referência, casa né? da mãe A Deus também, mais referência, mas a casa casa da dos mãe, a pais, casa da né? avó. Então, a família, assim, é uma coisa muito, muito importante, né? A gente tem a Eu nossa também raiz. lembro. Eu né? lembro As de raízes. casa também, a gente se reunia, que a gente fazia mas no dia 25, né? Uhum. Então, eu e a minha irmã limpava a casa, né? Limpava assim, ajeitava esperar a o casa para Natal. esperar, né? Na hora a minha tia ia para lá, a minha irmã às vezes vinha, hoje eu moro no Rio de Janeiro. Tá? Unir a família, sabe? Era muito gostoso nessa época. Os brinquedos, aquela coisa de chegar na hora de ver o que tem na árvore de Natal. Tá? E arrumava. Era muito gostoso, gente. Só que hoje as coisas são totalmente diferentes. Então, a memória que fica é uma memória meio nostálgica, né? Que a gente lembra do isso, passado, lembra, né? lembra do passado. Tem Saudade. saudades. Muita das saudade nossas histórias, mesmo. né? É verdade, Muita saudade é verdade. mesmo do passado. Gente, eu até comento um negócio assim que eu acho interessante, que eu fui pro internato muito cedo. Então, com 15 anos, eu fui estudar no colégio interno. Amava, muito bom, muito bom. Porque eu sempre carrego a seguinte ideia. Eu fui fazer ensino médio no NASP Campus Engenheiro Coelho. E eu gostava porque eu cantava nos grupos, eu cantava no coral, eu jogava bola, eu tinha piscina, tinha um monte de coisa, tinha lanche, aí tinha... Assim, eu amava. É aquele negócio, você tem comida boa, você tem roupa lavada e passada, tinha tudo. Só que o melhor momento, o melhor período do colégio interno era as férias. Por mais que eu amasse estar lá, tinha muita coisa boa, a melhor coisa era estar em casa. Com a família. Com a família. Exatamente, porque Com a assim, família. porque quando eu tava lá, não era a minha casa, eu tô no colégio, eu tô fora. Então, quando eu volto pra casa da família, eu estou em casa. Isso é um ponto que pra mim é muito forte. Que a ideia de estar lá E assim, eu morava lá 10 meses do ano, né? 9, 10 meses no ano. Mas ali não era a minha casa. Tava estudando, tava de passagem, tinha tudo, era muito bom. Mas a minha casa é a minha casa. Porque eu tô com a minha família, tô com as pessoas que eu amo. A gente aproveitava muito
os momentos ali. Então, E assim, É uma interessante referência, né, que a gente tem, né? interessante que, mesmo depois de adultos, tem muitos pais que continuam mantendo um quarto dos filhos na casa, né? Sim. Tem alguns que transformam em quarto de não, dispensa, o quarto de do meu coisa assim, filho né? continua lá, Tu o ainda tem quartinho lá? dele tem. Olha só. Às vezes até já pensei assim em trocar a cama por um sofá, mas eu disse, não, deixa a caminha dele aí. E é interessante, gente, essa coisa assim da lembrança, que quando ele vai lá em casa pra gente almoçar, que almoça junto, ele gosta sempre de dar uma dormidinha. Quando eu vejo, ele tá estendidinho na caminha dele lá. Aí é muito legal, né? É muito bacana essa coisa da sentimento casa, bom, né? né? O Por parte da sentimento mãe, lembra, do é pai. muito bom. Esse né? tempo a mãe filhos. lembrou. A mãe ficou assim, uma pena que teu pai não tá mais aqui, né? Que faz 6 anos já que eu perdi o meu pai. E ela chegou e disse assim, lembra quando a gente se reunia, todos nós na mesa? É. Isso era coisa do meu pai. Meu pai fazia questão. A mãe, né, o pai, e eu e os meus irmãos todos em volta da mesa. Coisa linda. Isso era sagrado, era uma coisa importante para ele. O que ele não aconteceu na vida dele, na infância dele, ele né, depois que ele casou, formou a família e queria todos nós juntos. Que legal, que legal. É isso mesmo. Eu queria já puxar aqui o nosso texto-chave. Hoje não é um texto longo, não é uma história longa. Na verdade, Jesus, ele, através dessa mensagem que ele passou para os discípulos, ele quis colocar uma sementinha no coração deles de um sonho futuro. E é esse sonho futuro que todos nós carregamos no nosso coração também, né? Então, o texto, ele está lá em João, capítulo 14. São os versos 1 até o verso 3. É um texto muito conhecido. É um texto, assim, que... às vezes, quando a gente começa a falar ele, todo mundo já começa a falar junto, né? Isso, a gente bem já tradicional sabe, da bem igreja. tradicional, a gente fala junto. E eu vou ler para vocês, depois a gente vamos conversar sobre esse texto e sobre a promessa que existe nesse texto e como ela está relacionada à casa de amigos. Então, João 14, verso 1 diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Esse texto aqui, ele é um texto que carrega uma grande promessa de Jesus que nós levamos no nome da nossa igreja, né? É verdade. A nossa igreja, ela carrega no seu nome o adventista, que é aquele que aguarda o advento. O advento é a aparição de Cristo, né, no céu, nas nuvens dos céus, cumprindo a promessa de voltar. Sim. Mas esse texto aqui, ele carrega algumas coisas que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho mais, porque Jesus, ele começa falando para os discípulos que o coração de vocês não fique angustiado. Por que vocês acham que os discípulos estavam angustiados aqui? Pode falar, Cláudia, de vontade. Porque é um momento assim, até então eles tinham a presença física de Cristo com eles, né? E eu acredito também que eles não... Mesmo Jesus estando falando o tempo todo com eles, né? O que queria acontecer e que ele ia ressuscitar, ia para o céu, eles acham que eles não entenderam muito bem tudo isso que Cristo estava falando. Então, no momento que eles se sentiram só, que Jesus ia subir ao céu, eles pensariam agora, como nós vamos ficar sós? E isso começou a entristecer a eles, e por isso que eles ficaram angustiados e tristes. Agora, a promessa de Jesus para eles não se entristeçam, porque a promessa era que ele voltaria. Só que eles ficaram na dúvida, assim como eles imaginavam que Jesus podia se libertar da cruz, se libertar da morte, eles ficaram também na dúvida, será que ele vai voltar mesmo? Né? Que nem foi falado na semana passada dos discípulos de Emaús também. Né? Eles estavam ali e não estavam, a angústia deles era tão grande que eles não estavam sentindo que o próprio Cristo estava do lado deles. E muitas vezes, quando a gente tem a nossa angústia, nosso sofrimento, a gente parece que tem um bloqueio, né? Parece que a gente tem um bloqueio na nossa mente que a gente quer resolver aquele problema sozinho. Mas Cristo está ali, está dizendo, filha, eu estou aqui para te ajudar.
E eu lembro uma ocasião quando eu passei por uma angústia assim, quando eu tive meu assalto uns 2 anos atrás, eu fiquei muito insegura, porque eu disse, Senhor, todo dia eu acordo, eu oro e peço a tua proteção. E aí, na porta da minha casa, no portão da minha casa, com uma arma, né, no meu pescoço, ele me dá a chave do carro, pegou meu carro e levou. E eu fiquei assim, a gente fica, claro, eu não entrei em desespero, mas eu fiquei triste, fiquei insegura. Aí, depois de noite, eu botei o joelho dobrado de novo e disse, Senhor, eu tô um pouco com medo, eu tô insegura, porque eu orei e mesmo assim eu passei por essa situação. E, gente, assim, uma coisa tão linda que aconteceu, que Jesus me mostrava a cada dia um milagre ia acontecendo, assim, as coisas iam resolvendo. E eu ia, todo dia que eu saía pra rua, para resolver o problema do carro e documentos, aquela coisa toda, né? Eu sempre pedia que Deus me orientasse, que mesmo eu tendo medo, que Ele continuasse me protegendo, porque eu não tinha outra escolha, a não ser confiar e depender dEle. E ele me mostrava, gente, coisa mais linda, assim, uma amiga minha tentando me ligar, porque nem telefone eu tinha, levaram o telefone e tudo. E ela disse, ela ligou pro meu marido, porque daí eu peguei o telefone e tentei, do telefone, e disse, olha, qualquer coisa, liga pro meu marido, né? E ela disse, Clau, eu tô tentando te ligar para te dizer que a minha sogra vai te dar o celular. E eu disse, como? Eu fiquei assim, até meio gaguejei. Eu disse, mas gente, assim, eu tô tão atrapalhada que eu não sei como que eu vou pagar ela, sabe? Então, ela disse, não, tu não tá entendendo, amiga. Ela vai te dar o celular. Gente, eu fechei meu olho e disse assim, obrigada, Jesus, que tu tá me respondendo realmente e me tirando aquela angústia, aquela insegurança que eu fiquei, sabe, no momento que aconteceu. Depois eu comecei de novo a confiar, porque ele ia me respondendo. A cada dia tinha uma resposta para ele e para mim. Não, minha filha, as coisas estão acontecendo para ti. Bonito. E aí, gente, o celular não era usado, era novo, da loja. Ela disse, vai lá, amiga, na Claro, e pegar o teu telefone. Olha só que legal. Gente, sim. é só bênção. Interessante, Então, né? Porque tu vê que Jesus, ele se preocupa com cada um de nós no nível daquilo que vai no nosso coração, daquilo que nos angustia. Isso. Então, Jesus, ele fez essa leitura dos discípulos naquele momento. Fez. Ele percebeu que os discípulos estavam meio preocupados, estavam inquietos, angustiados. A pessoa que está angustiada, ela tá ali, sabe... Um movimento para cá, sabe o que pra vai lá, fazer, né? né? Não, gente, fica totalmente perdido. Inquieto, perdido. Mas... E aí Jesus, ele fala... O que Jesus fala para os discípulos? Vocês repararam aí? O que ele fala assim? Não fiquem perturbados no vosso coração. Não se turbe. Qual que é a palavrinha que ele diz para eles fazerem? Credes em Deus. Credes. Credes em Deus, também em mim. creiam em mim. Em mim, ele disse. Então, Creia em aqui mim. a gente vê, né? Quando a gente passa por momentos de angústia, qual que é a nossa segurança para a gente conseguir estabilizar, acalmar, sentir a paz no coração? A gente tem que crer em Jesus, assim como a gente crê em Deus, E né? é justamente assim, a Claudete comentou ali a parte dela de que houve um momento difícil e tal, e ela precisava resolver algumas coisas, mas em todos os momentos ela estava com confiança em Deus. Então essa crença não é simplesmente uma crença nominal de você crê em Deus, eu creio em Deus, tudo certo. Não, é assim, Senhor, eu dependo do Senhor. É dependência. E aqui, Jesus, ele tá nas últimas horas da vida dele, os últimos momentos do ministério dele terrestre. Então, ele percebia a angústia dos discípulos, que foi o que o Alejandro trouxe pra gente. Ele percebia a angústia, mas ele vai ao cerne disso daí. Sim. Assim, vocês estão ok, vocês estão perturbados, vocês estão preocupados, estão com os medos, estão com medo. Mas a essência da tranquilidade e da paz é justamente a confiança na pessoa correta. Sim. Então, talvez estejam já com saudades, porque se aproximava, eles estavam percebendo já a entrega de Jesus. Mas fiquem tranquilos. Eu vejo assim eu estou com vocês. Que eu estou vendo assim, para essa entrega, que eles além estão muito preocupados, estão preocupados o que ia acontecer depois com eles. Porque Sim. eles foram Medo. perseguidos. É isso aí. Não é? Então é o medo da perseguição. O que vai acontecer com a gente agora, enquanto Jesus estava, né? Ele sentiu assim, acho que uma segurança quando ele estava junto com eles. Depois que eles sabendo que ele estava subindo, que ele ia embora, que ele ia deixar, eles ficaram já
Aquela insegurança aqui, deles, né? a gente ainda não está nem tanto ainda no ponto da ressurreição e subida ao céu. A gente ainda está antes da morte de Jesus. Sim, da morte dele. Se voltar um pouquinho ali no capítulo 12... No capítulo 12, verso 27, a partir dali Jesus fala sobre a morte dele. Assim. Aí depois você vai um pouquinho mais pra frente no capítulo, você vê que os judeus não creram em Jesus. Não. Aí Não. depois, capítulo 13, você tem o lava-pés, consequentemente você tem a ceia, ceia, né? Sim, Que e não tá depois descrito aí aqui. ele... Aí você tem o traidor indicado e depois Pedro, né? Pedro ali é avisado que ele iria trair Jesus, ia negar Jesus. Sim. Então, nesse contexto, eles começam a sentir assim, o que está acontecendo, né? Um dos 12 saiu, vai trair, o Pedro vai negar. Então, tava um climão, assim, digamos Eles tavam assim, meio né? perturbados. E assim, Aquela João pós-ceia, descreve metade do livro dele ali falando sobre São esses as cenas momentos, finais, as né? cenas finais. Então, o quanto que João deixa descrito, detalhado sobre isso, isso mostra a tensão que eles estavam vivendo. Então, João, ele lembra isso, desse momento com tensão, e é por isso que, volto a dizer, Jesus coloca essas palavras, diz essas palavras. Não se preocupem. Não se preocupem. Como a gente conhece ali em versões mais antigas, não se turbe o vosso coração. É. Né? Então, Calma, não mas é para calma. ficar É isso preocupado. Não é, a minha versão, que é Nova Almeida atualizada, ela diz, não fiquem, que o coração de vocês não fique angustiado. Eu gosto dessa ideia porque ela é muito do que a gente vive. Quando surge uma situação, a gente não sabe nem explicar, mas a gente está angustiado. Sim. O que é a angústia em si? A angústia é um sentimento que vai tomando e você fica ali... É a insegurança. Insegurança É sem isso, né? entender Angústia é a o insegurança. que é, o que vão não é, fazer como vai depois? ser, como não vai ser. Sim. Você É. fica... Isso. O coração, volto a dizer, não tem uma explicação tão racional. É. Você só fica sentindo aquilo, essa insegurança. E é muito ruim. E Jesus, ele diz assim, ele não tá dizendo assim, não, fica tranquilo. Não é isso. Não. Assim, não se preocupem. Por quê? Sim. Porque ele tem a solução. Uhum. É a crença no Pai e é a crença nele. Sim. Exatamente. E quando a gente pensa na questão da angústia, né? A angústia está muito ligada à ansiedade. Também. E a ansiedade é medo com relação ao futuro, ao que vai acontecer. E quando Jesus fala assim, vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Aí Jesus, ele dá a promessa maravilhosa. Ele fala assim, e aí é onde a Aí gente é o vai ponto entrar, principal, né? onde a gente vai chegar na promessa de Jesus. O verso 2. Jesus fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Ou seja, eles já tinham uma ideia de paraíso, De de eternidade, céu, de uhum. eternidade. De tudo. Uhum. E aí Jesus agora, ele traz uma visão que é mais palpável, né? Porque, eu não sei vocês, mas muitas vezes quando a gente pensa em vida eterna, em céu, a gente tem aquela visão meio etérea, tudo branco, Sim. nuvenzinha pra lá e pra Muitas cá, nuvens, vestidinhos, todo mundo flutuando, sabe? Sem meio nada isso. pra fazer, Aham, né? aham, sim. O pessoal até, aqueles mais que criticam, assim, o inferno vai ser mais animado que o céu, né? Que o céu, mas é que a gente tem essa visão muito distorcida do que é o céu, né? muito. E é uma visão muito dualista e muito vinda também de uma mentalidade, uma filosofia grega de mundo das ideias, né, e o mundo da matéria, em que o mundo da matéria é ruim, é mal, mas as ideias, o mundo das ideias é perfeito, pleno e imutável. Essa imutabilidade grega a gente acabou trazendo para o cristianismo, mas a visão de Jesus não é essa. Porque quando a gente vê outros, diversos textos, a gente enxerga que o novo céu e a nova terra é um lugar com um jardim, é uma cidade, fica no alto de um monte, existem construções, existe tecnologia, existem vários aspectos que vão sendo citados tanto no texto bíblico quanto no Espírito de Profecia, que a gente vai compreendendo um pouquinho mais, assim, opa, é muito mais além do que simplesmente... Eu gosto de imaginar o seguinte, que baseado nesse aspecto, eu não sei quando você teve o melhor dia da sua vida ou os melhores dias. E aí eu digo melhores dias na escola, no trabalho, casamento, família, passeio, viagem, não sei quais foram. Junta todos esses melhores dias e vamos botar lá.
Porque às vezes tem uma semana boa de trabalho, às vezes uma semana boa na escola, às vezes uma semana boa na faculdade, uma semana boa de atividades. Então, o céu, ele é... O novo céu, a nova terra, envolvem aspectos assim. Uma vida que a gente tem, sem os aspectos ruins daqui, sem o pecado, Sem as sem coisas a negativas, mancha, né? sem a tristeza, as lágrimas, as dores, as lutas e o luto. Então, o novo céu e a nova terra envolve isso. E Jesus, ele vai trazendo isso na segurança deles. Então, a Gislane trouxe do medo, de perseguição e etc. Eles tinham outros medos que estavam relacionados ali também, mas aqui Jesus, ele passa um aspecto, que é o aspecto da segurança. Na casa do meu pai, Que é há muitas muito moradas, amados. há lugar para vocês. Há lugar. E falando de lugar, é interessante que quando a gente pensa no céu, uma música que é bem conhecida é aquela que chama-se Mansão sobre o Monte. Mansão sobre o a Mansão Monte, sobre o Monte, um é clássico. Mas assim, clássico, a é música clássico. chama Mansão sobre o Monte, mas em nenhum lugar na letra fala de Exato, mansão, né? aham. Só diz assim, terei uma casa Isso, no alto do do monte. monte. E geralmente a gente, quando pensa no céu, a gente pensa assim, Jesus foi lá preparar casas, né? Então, Jesus está não, preparando a minha casa. Como é que vai ser minha casa no céu? Sim. Só que esse texto aqui, quando ele fala de moradas, ele está se referindo a aposentos. Quartos. Cômodos, Exatamente, cômodos. digamos assim. Isso aí meio Né? que confundiu a minha cabeça, assim, quando eu ainda não entendia bem o texto, né, desse com o outro que você colocou. Eu pensava assim, eu digo, puxa vida, mas lá em Isaías, acho que é Isaías, não lembro o versículo, que fala da promessa que na nova terra vão plantar vinhas, né? Vão ter as uvas e vão construir as suas próprias Edificar casas. as casas e nelas edificar as habitarão. Aí eu fiquei pensando assim, mas como assim? Se Jesus foi preparar, né, casa pra gente, aí daí nós vamos ter a nossa casa aqui, fazer a nossa casa, sabe? Então aquilo é uma coisa meio confusa, Sim, assim, sim. na minha cabeça, de como que eu vou entender isso, né, pastor? Será que é a mesma casa? Melhor Será do que é a mesma minha? casa? Ele é Melhor que a melhor minha? lá do que não. E tem toda aquela coisa, né? Porque Jesus, ele era carpinteiro, né? Aham. Construtor, né? Sim. Então, Construtor. então assim, Tudo isso. Não, E é interessante assim, até no texto grego, versículo 2, tem uma palavra que é, quando fala para casa, que é oikoi, né? Que é realmente casa, estrutura casa. Já a palavra relacionada a Morada. as moradas ou moradas é uma outra palavra que dá a ideia de habitação, Que nem residência, espanhol, mas quarto que é é habitação. a ideia do Exatamente, quarto, quarto é justamente a habitação em habitação, espanhol. habitação, né? Habitação Então, em assim, espanhol é o quarto. que está inserido dentro da outra. Ou seja, eu comentei lá mais cedo, no começo, com relação ao internato. O internato é isso. Você tem uma casona com muitos quartos. A diferença é que eu dividia com outros caras ali, uns amigos e tal, então quer dizer parceria que no e céu tal. vai ser um internato. É um internatão, cara. É um internato. É um Pelo internato menos com 1000 os anos ele vai ter dormitórios. isso, né, cara? Mas no Pelo menos sentido, no mas céu, no né? sentido positivo. No sentido, Não, sempre foi muito coisa boa. Mas, assim, claro. é muito legal pensar justamente nesse aspecto que Jesus, ele prepara assim, eu tô preparando o lugar para você. Fica tranquilo. É que eu estou dando o ambiente. Não se preocupa com nada. Claro, e aí o texto de Isaías, ele dá uma ampliação com relação a essa ideia justamente Isso. da nova terra. A nova terra das vinhas, da casa. Mas é uma construção gostosa de pensar que quando a gente for para o céu, a gente não precisa se preocupar com nada. Porque Jesus já preparou. E hoje, desculpa. Pode falar. E hoje em dia, a grande preocupação das pessoas é ter a sua casa própria hoje, não é Sim. verdade? Sim. A grande preocupação. Eu estava falando com uma colega na academia e ela disse, agora eu estou até esperando para ter o bebê, porque agora eu vou trocar de casa, vou comprar uma casa maior e tal. Que Eu disse, legal. que bacana. E eu disse, é muito importante. Ela disse, coisa mais a prioridade na vida da gente, antes de tudo, é a casa própria. Eu digo, é verdade, é uma preocupação que todas as pessoas têm, né? De ter a casa própria, não pagar mais aluguel. Então, isso aí, Jesus confortou o coração, né? E nos conforta também, dizendo, olha, não se preocupem, porque vocês não vão precisar aluguel de casa nenhuma, né? Vai ser tudo na casa do pai, né? Nos aposentos da casa do pai. Imagina, na casa do pai, coisa maravilhosa. Ainda há pouco a gente falou de estar aconchegado com a família. A gente gostava muito de ir para casa da mãe nas férias, eu e meu esposo, porque ela já esperava a gente com as coisinhas boas, que tu gosta de comer e tudo, e já com o quartinho tudo arrumado. Aí é uma coisa muito gostosa, né? A gente pensar que Deus se preocupa com a gente e Ele está aprontando nossos quartinhos também, né? Com todos todo os amor. detalhes, né? Com todos os detalhes. detalhezinhos, né? Os detalhes Sim, de com cada um. certeza. Quando a gente fala de casa de Deus, a gente
está mencionando a Nova Jerusalém. Exatamente. A Nova Jerusalém é a casa de Deus onde há muitas moradas. Quando João vê a Nova Jerusalém descendo do céu ataviada como noiva, adornada, né? O adorno da Nova Jerusalém são os salvos que estão ali. Que lindo, Então, né? os salvos estão nos seus aposentos, já estão na sua casa. Então, é bem legal a gente ter isso em mente, né? Deus, no céu, ele tem uma casa, é uma cidade, né? Grande. Que é uma cidade. Nova Jerusalém. A cidade santa. Nessa cidade, há uma morada para nós, que foi preparada, que está sendo preparada por Jesus. E nós vamos passar um período, né? E aí é tema para outros estudos, né? Período de 1000 anos no céu, 1000 anos. morando na casa do Pai. Depois, o Apocalipse diz que essa casa, ela vai vir para a Vai Terra, descer. e aí ela vai continuar existindo na Terra. Só que aí nós vamos sair pela Terra e construir a nossa própria casa. Do Então, nosso jeito. nós vamos Claro. ter as nossas casas na nova terra. Isso. Só que mesmo tendo as nossas casas, nós vamos continuar tendo A casa do pai. A casa. um quarto na casa do pai, Coisa uma morada na maravilhosa. casa É do como pai. eu disse, que não eu é? tenho o quarto do meu lá, que eu não desmanchei. A Isso. Bíblia diz que de semana a semana, né, a gente vai se reunir para De adorar lua nova Deus. a lua nova e de um Isso, sábado sábado ao ao outro. Na Nova Sábado Jerusalém. ao outro. E onde que a gente vai ficar hospedado? Na casa Na do pai. casa do Ai, pai. que coisa maravilhosa, né? Muito Poder bom, né? matar saudades da casa do pai, né? É verdade. Porque quando nós tiver a nossa própria casa, a gente já não vai estar morando com ele. Mas a gente vai ter essa oportunidade de ter De esse retornar encontro constantemente. constantemente na casa do pai. Isso, isso vai mesmo. ser uma promessa, uma esperança muito boa para nós, o cristão, né? Que confiamos verdade. e cremos É verdade. nessa promessa maravilhosa que Deus tem para nós. Sim, mas aí é bonito que a gente já está sonhando, mas as palavras de Jesus, eu acho que elas são mais fortes ainda quando ele aborda essa ideia de... que a gente está falando de preparar. Mas Jesus, ele fala assim, não vou deixar só isso só preparado. Que assim, eu vou e eu voltarei. E isso daí que é o que eu Ele acho que é o vai, mas ele evento vem. chave. É o evento chave. Que pra gente ter isso daí, ter todos esses benefícios, esses privilégios, não é só a construção, mas é a promessa de Cristo, que quando for, voltarei e os receberei. Para que onde eu estou estejais Ele vai levar vós É também. isso aí. Não é aquela ideia, né? Eu vou preparar um lugar lá, eu vou voltar, vou ficar aqui com vocês. Ou né? então eu vou ficar Aí- lá, vou esperando, vou E ficar vou esperando, eu vou é, pedir tipo, pra alguém hora vocês buscar chegarem vocês. lá, você né? chega É a hora que agora, vocês vão bora, chegando. vai ser- Daí eu vou vão pedir pra alguém chegando. buscar É. vocês. É, isso mesmo. Esperar Mas não é- vocês em algum lugar. Exatamente. Não Agora, faz. agora tem um ponto aqui que eu acho que é importante a gente ressaltar, né? A gente... eu tenho certeza, assim, que Deus, ele preparou essa morada, os aposentos, o lugar onde a gente vai ficar. Vai ter, lógico, vai ser um lugar bonito, arrumado, enfeitado, decorado, Organizado. sabe? Bem personalizado. Porém, quando Jesus fala assim, eu vou preparar um lugar para vocês... Não é somente no sentido de que ele vai lá fazer a decoração do nosso não. cantinho, né? Aham. Não. Esse preparar um lugar para vocês tem a ver justamente com possibilitar o nosso acesso àquele lugar. Então, aqui Jesus, ele estava dizendo para os discípulos, eu vou ter que ir para lá, porque eu tenho uma obra para realizar lá. E um pouquinho depois, né, no próprio missão. capítulo 14, e Jesus fala assim, mas vocês não vão ficar órfãos, né? Ali no verso 18, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar um Consolador. consolador, Consolador, que exatamente. vai cuidar de vocês enquanto eu estiver realizando essa obra lá. A gente precisa lembrar que Jesus, quando ele assume a natureza humana, ele morre e ressuscita humano. Sim. Ele sobe ao céu humano. E ele permanece, hoje ele está no céu, humano, realizando a obra de intercessão como sumo sacerdote diante do juízo, né, que acontece no céu. Sim. Então, por estar com a sua natureza humana, ele não pode estar aqui conosco. Há uma limitação, né? Que ele Física. Que ele se colocou. ele se colocou. Exato. Né? Então, assim, quando ele fala assim, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, ele vai estar com vocês, e através dele a minha presença será possível, né? Era justamente diante desse contexto. Ele ia ter uma obra para fazer lá no céu, que ele ia ficar lá. Então, hoje, qual que é a nossa realidade hoje? Deus o Pai, o que ele está fazendo?
Organiza o universo, Organiza a tudo, estrutura tudo. da Organizando vida, tudo, a organizando. existência da vida Eu gosto, depende eu dele. gosto de lembrar que muitas vezes a gente se acha o umbigo do universo, né? A gente acha que é o centro. É verdade. O planeta Sempre. Terra é É. o principal É. e a Trindade só tá cuidando de nós aqui. Peraí, tem todo um Não, universo tem criado. todo o universo. Sim. Você entendeu? Que continua existindo, Claro, continua acontecendo as coisas. Então, assim, o pai, ele continua no governo de tudo. O filho, especificamente, realizando a obra de intercessão no juízo. O Espírito Santo, especificamente realizando uma obra aqui na Terra, né? Eu não, aqui não vou entrar no mérito se ele age em outros lugares também, porque ele não é limitado pelo espaço Exato. como Jesus, e a né? gente não tem a revelação A sobre gente não isso. tem revelação. Mas ele tem uma obra específica na Terra, Uhum. né? Nos corações, entende? No Isso. cuidado. É isso aí. Apresentar o que é o pecado, o que é a justiça e o que é o juízo também. E levar Sim. para Jesus, e né? levar Levar Jesus, exatamente. Então, assim, é bem legal, porque quando Jesus fala assim, não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, né? Eu vou preparar um lugar, e um Mas pouquinho os- depois ele fala assim, mas eu vou enviar o Consolador. Fala assim, não vamos esquecer de vocês. Sim. A gente está cuidando de vocês. Não precisa né? se preocupar. Se preocupar É que isso eu aí. vou estar... Não. E ele Isso. vai preparar um lugar. E aí Jesus fala o quê, né? E aí agora o verso 3. E quando eu for Prepara. e preparar um lugar, ou seja, quando tiver concluída a minha obra de preparar um lugar... Eu volto. E aí Eu o véu que volto. Apocalipse diz, né? O silêncio no céu, Por finalizou cerca de meia a hora. intercessão, né? São 7 dias, né? Exato. Né? Literais, né? Quando tiver esse silêncio no céu finalizar, o que eu vou fazer? Eu voltarei. I'll be back. Né? Eu vou voltar. Yes. E vou receber Recebê-los, vocês todos para vocês. mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês Estejais. estejam Também. também. junto comigo. né? Eu não tô deixando, eu não vou deixar vocês porque eu não gosto de estar com vocês. Eu quero estar com vocês. Mas no momento não, No momento não posso dá. ficar. Eu preciso realizar uma obra. Para que vocês Exatamente. possam estar comigo lá um dia, Exatamente. eu preciso ir antes. Né? Vamos E lá aí, preparar a planta, Isso, exercer a planta, executar a planta, é isso aí. para voltar para receber vocês. Mas Com eu não vou ficar certeza, com sozinho. certeza. E assim, quando a gente pensa, né, na volta de Jesus, a volta de Jesus era o momento mais aguardado pelos cristãos, né? Pelos discípulos, pelos primeiros cristãos. Essa promessa, né, de João era uma promessa que era latente no coração deles. Eles viviam na certeza que Jesus ia voltar em algumas semanas. Verdade. Exatamente. E até interessante, né? Porque E a ele não- igreja cristã primitiva, eles viviam isso tão intensamente que eles vendiam tudo que eles tinham, repartiam entre si, diariamente eles se reuniam, porque eles não tinham tempo a perder, né? Vamos fazer uma reunião por mês. Cara, Jesus pode ser que volte na semana que vem, né? Não tem vamos ficar um mês, de mês em mês, é todo dia. E Jesus não volta. E há um certo desapontamento ali, né? Paulo escreve para eles depois, né? Explicando que ainda precisavam acontecer algumas coisas. Pedro fala assim, ó, não, alguns estão dizendo que Jesus está tardando. Jesus não está tardando, ele está realizando uma obra, quer que mais se arrependa e tudo mais. Mas é interessante que, apesar de eles estarem enganados com a data e achavam que Jesus ia voltar nas próximas semanas... Hoje, talvez a gente está vivendo o inverso disso, né? A gente perdeu isso daí. Talvez a gente não deveria hoje... Deus não espera de nós que a gente venda tudo, né? E não planeje nada para o futuro. Não, mas a gente também está no oposto, talvez, né? Eles tinham a intensidade correta no período errado. Isso. Exatamente. O evento era certo, né? A E data que era talvez errada. a gente esteja com a intensidade Errada. errada no período que é para ser certo. No período Porque que ele é pra ser diz que certo. ele É inverso. né? A gente consegue enxergar muitos detalhes. E assim, a gente pega, quando pega Mateus 24, quando pega todo o livro do Apocalipse, quando a gente pega também elementos ali, partes do livro de Daniel, a gente vai percebendo que tudo está As profecias. coadunando, Sim. encaixando e fluindo para esse período. Entendemos que estamos vivendo o período do tempo do fim, ponto. Só que às vezes a gente age como se não estivéssemos vivendo nesse período. E essa esperança, a gente perdeu o enfoque no verso 1º, no capítulo 14. Que é, creiam em Deus? Vocês creem em Deus. Sim. Mas Mas creiam crê nele. também em mim. Em mim. Porque
E aí a gente volta no aspecto que a gente comentou mais cedo, eu comentei mais cedo, que não é simplesmente crer, aceitar que existe, mas o aspecto da confiança. Depender. Confiem e dependam. É porque eu tava lembrando agora que quando ele tava subindo, né? O anjo disse para eles, né? Desse mesmo Modo, né? que ele Que está tá subindo, subindo, ele vai descer. ele vai voltar. Exatamente. Então, assim, e aí perceba que a igreja primitiva, que era esse grupo de pessoas, os apóstolos, discípulos, apóstolos, os seguidores de Jesus, estavam vivendo isso nesse momento. Em 1844, que é quando a gente olha para a história da igreja cristã, estava se vivendo, e agora eu não falo agora simplesmente da igreja, o movimento adventista, o movimento milerita, né? mas havia um movimento que era o movimento dos grandes avivamentos espirituais. Sim. Então ali, esse período, até 1840, era um período do segundo grande avivamento espiritual no mundo conhecido, ou no mundo do cristão conhecido, principalmente voltado para os protestantes, né? Então, o movimento protestante estava entendendo, estava buscando, estava estudando, estava compreendendo. E isso acontecia nos Estados Unidos, isso aconteceu em vários países da Europa, isso aconteceu na América do Sul. Então, tinha no Chile um grande pregador, ou um chileno chamado Manuel Lacunda, se não me engano, que ele pregava sobre a volta de Jesus. Tudo isso nesse período do segundo grande avivamento. O que chegou a 1844, que as pessoas estavam também vendendo todas as coisas. Aí a gente volta a dizer, eles estavam vivendo a intensidade correta, mas no período errado. Porque a profecia não era da volta de Jesus, era uma profecia relacionada a esse trabalho do versículo 2 que a gente tem, que é preparar lugar, né? Ou seja, fazer acessível para vocês a eternidade, que é a obra de intercessão de Jesus. Eles estavam ali entendendo que era a volta de Jesus e vivendo intensamente que Jesus voltaria. E aí a gente volta agora para esse próximo período. Nós não estamos vivendo um período de avivamento. Deveríamos. Há uma promessa para nós, derramamento do Espírito Santo. E a gente continua tardando, a gente continua falhando com relação a isso. Em tornar a descida do Espírito Santo acessível, não que dependa de nós, mas só vai acontecer na igreja quando corações individuais estiverem preparados. Esse movimento existe. Quando a gente entende que o preparar um lugar é justamente a obra de intercessão de Jesus, né, diante do juízo que acontece no céu, hoje nós vivemos no período da graça. Né? Existe graça para nós aceitarmos a salvação, aceitarmos essa intercessão de Jesus, né, e sermos justificados por Ele, pelo sangue dele, mas também para as pessoas ao nosso redor. E essa é uma notícia maravilhosa que a gente precisa compartilhar. A gente precisa compartilhar essa informação, né? Jesus está preparando um lugar para você no céu hoje. Exatamente. Né? E agora é o momento de aceitar Ele como teu representante para que realmente seja garantido o teu lugar lá no céu, né? Através dos méritos dele. E quando a gente avança na história, a gente chega no momento da volta de Jesus. O livro de Apocalipse, lá no capítulo 19, ele retrata esse momento da volta de Jesus com duas ênfases, né? Quando a gente vai ali para Apocalipse 19, a partir do verso 5, nós temos a ênfase na visão dos salvos. E a partir do verso 11, nós temos a ênfase na visão dos perdidos. Sim. A gente percebe que quando Jesus finaliza a sua obra no santuário celestial, existem dois grupos. Né? Aqueles que estão preparados e que foi preparado um lugar para eles no céu. Então Jesus virá para buscá-los. Sim. E existe aqueles que infelizmente não aceitaram o sacrifício de Jesus, né? E Jesus virá para trazer o juízo. Então, olha que interessante, a primeira parte que fala dos salvos, ela é chamada de as bodas do Cordeiro. E aqui diz ali, né, no verso 6, né, ouvi uma voz que parecia ser a voz de uma grande multidão,
uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Um pouquinho mais à frente, o anjo, no verso 9, diz assim: Então o anjo me disse a João: Escreva, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Isso daqui é uma ilustração maravilhosa que é usada, mas retrata o que vai acontecer, ao chegarmos no céu. Há uma grande celebração preparada na casa do Pai para receber os seus filhos. É que nem o pai e a mãe que preparam ali a casa para receber os filhos que estão vindo passar as festas de final de ano, aquela mesa farta, bonita, comida gostosa, festa. E aqui diz: está preparado, chegará o momento, e felizes são aqueles que são convidados para participar desta festa de casamento, a qual Jesus é o noivo e a igreja, ou seja, o povo de Deus, os salvos, são a noiva. E aqui, gente, lembram que a gente começou essa temporada, não no primeiro episódio, no segundo, falando sobre Jesus no casamento. Isso. Isso. Então, Jesus, ele iniciou o seu ministério num casamento. E quando Jesus finalizou seu ministério no céu, o que vai acontecer? Outro casamento. Casamento. Outra festa de casamento. E aí isso mostra a ideia da eternidade, porque quando Jesus conversa ou fala e explica sobre casamento, existe a fala, que aquilo que Deus uniu não separe o homem, ou ninguém separe. É justamente para trazer a implicação que quando aceitamos a eternidade, quando aceitamos a salvação em Cristo Jesus e chegarmos à eternidade, formos levados, porque Jesus veio nos buscar e nos levar, isso não é para um período curto ou longo, é para sempre. Para sempre. É para sempre. E essa promessa é linda porque a gente não consegue pensar ou compreender a ideia de para sempre ou eternidade, porque nós somos seres finitos hoje. Hoje nós somos corruptíveis, Mas quando Cristo voltar, aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então, aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Aquilo que só enxerga morte e finitude vai passar a ser revestido da vida plena, vida eterna, e enxergar o infinito. E lá vai fazer sentido termos sido criados. Hoje a gente tem uma pálida noção do porquê fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus, fomos criados para abençoar, fomos criados para servir. Sim, mas fomos criados para vivermos uma eternidade de alegria, prazer, privilégio ao lado de Cristo. Ao lado dele, ao lado do Deus eterno. É isso aí. E eu queria finalizar, e depois a gente vai abrir para as conclusões pessoais, mas com o texto de Apocalipse 21, Como é que vai ser essa casa do Pai? E aqui é bem interessante que Apocalipse 21, no verso 3, existe uma voz que vem do trono de Deus e diz assim: Eis o tabernáculo, eis a tenda de Deus com os seres humanos. Deus vai habitar com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E o verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que se assentava no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, creia, escreve aí, anota, isso vai acontecer. A casa do Pai é o local onde há alegria completa. A casa do Pai é o local onde não existem mais lágrimas. A casa do Pai é o lugar onde a morte não mais vai ser uma sombra que nos atormenta, que nos traz tristeza. Ela não vai mais existir. A casa do Pai vai ser o lugar onde a gente vai ter a companhia de Deus para sempre conosco. A casa do Pai é o lugar onde não haverá mais separação. Essa
esse é o grande encontro na casa do Pai que Jesus deseja ter conosco muito em breve. Que promessa. Muito em boa, breve. né? Que promessa maravilhosa. E enquanto a gente não desfruta desse encontro na casa do Pai, ele Ele vai promete que ele continua estando conosco em casa de amigos. Verdade. Quando nos reunimos aqui e nos assentamos entre amigos, e eu diria mais, entre irmãos, né? Porque a ideia é que somos uma família. E a gente sente a presença muito Sentimos ao forte, redor da mesa, a presença dele. nós presença estamos muito vivendo forte, uma muito antecipação forte, né? disso, né? A presença dele está Essa conosco, Tá vendo? Amém. através do Verdade, Espírito Santo. verdade. né? Então que a gente Isso é uma possa bênção. realmente viver sob essa perspectiva, sabe? Nossa, a presença dele eu senti muito forte. É, Há verdade. 6 anos atrás eu senti ele me abraçando e me confortando. Amém, amém. E aconteceu mesmo. Amém. Tanto que já faz 6 anos que eu perdi meu pai. Ele me avisou. Ele te avisou e te Ele me confortou. confortou, me abraçou e ele disse, senti direitinho a coisa dizendo, calma, calma, um deles não vai voltar. Eu queria Mas- abrir para a gente poder finalizar com os pensamento final sobre esse encontro na casa do Pai e uma mensagem talvez aí para o pessoal que nos acompanhou até aqui ao longo dessa série e estão aí em casa de amigos. Então, a mensagem que ficou muito bom, esse nosso bate-papo aqui, muitas coisas nós aprendemos e revivemos essa grande esperança, né, de Cristo para nós. E como diz a palavra de Deus, que ele diz, permanecer em mim. Isso é muito importante, a gente permanecer nele, até que ele volte para nos levar para morar junto na casa do Pai. Amém. 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 Vamos ter essa esperança, né? Vamos ter esperança, né? Porque ele vai voltar. E as coisas já estão acontecendo. E eu quero que ele volte, né? Reunir todo mundo e nós todos estarmos juntos, né? Na casa dele. E eu quero vocês todos juntos também. Amém, amém. Eu digo que se por alguma situação da vida o seu coração estiver angustiado, assim como o meu, saiba que a promessa da eternidade, ela é real, ela é presente e ela é verdadeira. Talvez a gente esqueça que o mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. E em meio às dores, o Pai amado, o Pai eterno, Ele cuida, Ele conforta, Ele consola, mas Ele promete. E se Ele promete, Ele cumpre. Amém. Pode ter certeza. Deus não é homem para mentir. É isso aí. Amém, amém. Obrigado por ter participado com a gente até aqui. A gente realmente tem desfrutado dessa presença na casa de amigos. E o nosso sonho para cada um de vocês que está nos acompanhando, para cada um de nós que estamos aqui participando, é realmente um dia a gente poder estar na casa do Pai, desfrutando, né, da presença de Deus e das pessoas que a gente tanto ama, das pessoas queridas que nós já perdemos, que estão descansando no Senhor, aguardando a ressurreição, para que ali finalmente a gente possa desfrutar da vida eterna com Jesus, Amém. na casa do Pai. Enquanto Ele não vem, creiam em Deus e creiam também em Jesus. Como o pastor Homero falou, Ele não falha, quando Ele promete, Ele vai cumprir. Desde as Verdade. promessas que estão para o futuro, como as promessas para hoje. Né? Verdade. A promessa do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Querido bom Deus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que tivemos ao longo desses 6 encontros de falarmos sobre a presença de Jesus em casa de amigos. Obrigado, Senhor, porque todos nós nos sentimos visitados por Jesus ao longo dessa série, ao longo desses encontros, desses bate-papos, até mesmo aqui nesse estúdio, Senhor. Sentimos a Tua presença conosco. Amém. Obrigado porque o Espírito Santo torna real essa presença para nós, mas porque nós sabemos também que o Senhor está preparando um lugar para que nós possamos estar contigo para sempre. Amém, Senhor. Querido Jesus, nos ajude a realmente confiarmos em Ti. Enche o nosso coração de esperança, de fé
e da certeza de que o Senhor muito em breve irá cumprir todas estas promessas. E enquanto ainda estamos aqui, Pai, aguardando o retorno de Jesus, nos ajude a contarmos para mais pessoas sobre essa mensagem maravilhosa e a vivermos desde já a experiência de uma vida com Jesus em casa, com os amigos, com a família, com todas as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Amém, Senhor. Continua conosco, abençoando cada pessoa que tem ouvido, que tem participado nos pequenos grupos, tem ouvido essas mensagens que gravamos. E continue conosco, Pai, nos próximos encontros que ainda teremos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, Amém. amém. Valeu, gente. Fica um abraço Valeu. grande para vocês. Que Deus abençoe. E nos vemos no próximo encontro aqui do nosso podcast.